Olá, Fernandão, tudo bem? Tudo ótimo, você? Como é que tá, Fê? Tudo bem, tudo bem. O áudio tá bom? Tranquilo? Tudo bem. Cara, você tá travando aqui, é minha internet ou é sua? Ó, eu tô vendo você mais travado. Eu tô falando bem. Que Vou colocar aqui no 4G, vamos ver se vai melhorar. melhorou? Aqui melhorou. Você me ouve bem? Melhorou, né? Boa, sinal tá bom. Aqui tá legal. Então acho que era a minha internet aqui. Pessoal, fala pra mim como é que tá meu áudio e como é que tá nosso áudio e nosso vídeo. Dá um feedback pra gente, por favor. Show. Bom, antes de mais nada, eu queria te agradecer a sua presença aqui, Fer. Sabe que essa live é uma sequência, é da sequência de lives do Clube da Prevenção, onde eu reúno grandes nomes, grandes referências, meus amigos e referências da odontologia no Brasil hoje, que tem a somar, né, muito com o nosso clube, com a nossa odontologia do Brasil e, obviamente, falando de prevenção, manutenção preventiva, dentro de um tema da expertise do nosso convidado. Então, eu te agradeço, tá, por ter aceito o convite e é uma honra ter você aqui na live, tá bom? Que delícia, cara. Eu tô super animado. Eu já sou animado, né? E quero te questionar, quero te fazer algumas perguntas também, Má, e entender essa chave da recorrência. Quero trazer isso pro meu consultório também. Quero aprender com você. E bora lá. Eu tô em São Paulo, tá um frio tremendo aqui, tá? Por isso que eu Tá tô de frio capuzinho aí? aqui. Tá frio, cara. Tá bastante frio aqui. Cara, que legal, que bom. Aqui tá um calor do inferno, porque Cuiabá é a cidade mais quente do Brasil, cara. Que Sabe que delícia. aqui realmente o calor tá aqui. Se quiser ver o que é calor no mundo, pode ir para Cuiabá. Mas antes de começar a nossa live, cara, eu queria me desculpar com a nossa audiência, que eu vou ser sincero para vocês, pessoal. Você sabe que eu sou genuíno, eu aqui sou transparente com tudo. Pela primeira vez eu perco horário, cara. Pela primeira vez, cara, eu me confundi com o horário, porque assim, ó, sabe Cuiabá, Mato Grosso é uma hora a menos, tem o fuso de vocês aí, né? Vocês seguem Brasília, que é o horário oficial do Brasil, e eu sou super acostumado com isso, minhas reuniões, nossas lives, cara, normal para mim já há muitos anos, entendeu? Só que hoje, cara, eu tava tão concentrado com tanta coisa que eu tava resolvendo aqui, que eu tava de olho no relógio ali, tá tranquilo, tá tranquilo. De repente, cara, eu vi você falando, o pessoal falando, falou, cara, deixa eu ver o horário. Aí você falou, cara do céu, já era 9h37, falei, perdi hora. Deixa eu falar ao vivo aqui isso aí pra ver que é vida real, né? E a gente Exato. também erra. É bom que aqueceu. A galera ficou esperando Sim, até pra sim. E gente vamos começar. fazer a diferença, cara. Nós vamos fazer a diferença. Ô, Bom, deixa Má, eu explicar para você, Fer, qual que é o grande lance dessa recorrência, né? Todo mundo me pergunta, cara, sobre esse modelo de negócio. E que, na verdade, Fer, esse modelo de negócio aconteceu naturalmente, cara. Obviamente que desde quando me formei, isso já tem 20, quase 22 anos, nós vem buscando melhorar, vem buscando amadurecer esse modelo de negócio obviamente, tendo grandes resultados como clínico, né? Acho que todo mundo já sabe, eu sou um clínico, bunda no mocho, durante todo esse período, eu fui realmente dentista, como vocês, como todos vocês estão aqui na live, tendo as dificuldades que vocês têm, os desafios que vocês têm também. Passei e passo por tudo isso aí que vocês passaram. A grande diferença, cara, é que lá atrás eu enxerguei que eu podia fazer diferente dentro da minha especialidade da época, que eu me formei primeiramente em implantodontista, sou implantodontista, e depois eu fui fazer prótese, virei protesista. E naquela época, cara, eu queria fazer muito mais que implantodontia. Eu queria entregar realmente uma coisa diferente para o meu paciente. Eu não queria entregar apenas uma, a especialidade de implantodontia de excelência. Obviamente que é a nossa obrigação, né? É o básico. Mas eu queria mesmo, cara, era continuar na vida desse paciente. Era continuar agregando valor, tanto no início, para entender que minha odontologia era diferente, no pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório a curto, médio e longo prazo. E aí, cara, eu comecei a preparar muito meus pacientes para essa cirurgia, né? Seja ela cirurgia de implante, enxertos, sisos, enfim. Eu me preparava muito bem. E assim como eu vendia implante, por exemplo, para meus pacientes, eu falava sobre implante, me preparava para falar sobre implante, cara, eu me preparava também para fazer a odontologia preventiva.
E eu falava com eles com uma entonação e com um entusiasmo tão grande quanto vender uma reabilitação. E por esse motivo, acredito que essa comunicação assertiva, os pacientes aderiam, cara, ao meu projeto, à minha ideia. E eles começavam a ver, cara, que realmente essa era a chave do sucesso. Porque sucesso para mim, Fer, não é o antes e depois do Instagram. O antes e depois do Instagram, nas redes sociais, é legal, é bacana. Só, cara, ia muito além disso. Eu queria saber da experiência que o paciente poderia ter na jornada que ele estava comigo. Eu queria saber se realmente ele iria investir ainda, continuar investindo no sorriso dele, na saúde dele a longo prazo. Porque a longo prazo ia ter resultados, isso me entusiasmava muito, sabe? E eu replicava isso. Cada vez que eu tinha mais bons resultados, eu replicava cada vez mais e melhor. Então nós vimos aperfeiçoando a técnica. Isso naturalmente, cara, era um jogo meu. Era um jogo interno, dentro do consultório. Até então, eu enxergava um cenário totalmente diferente, porque minhas rodas de reabilitadores e protodontistas, os caras só falavam de implante. Os caras só falavam de quantidade de implante que fazia. E naquela época era até uma disputa entre quem fazia mais implante, entendeu? Cara, e sinceramente, desde aquela época eu me sentia o patinho feio, porque eu fazia muito pouco implante. Eu fazia ao contrário, eu ia na contramão dos implantodontistas. Eu preservava, cara. Eu não queria fazer implante. Eu achava que eu deveria fazer de tudo para não extrair aquele dente, para não precisar fazer implante. E eu sei que é um quebra de paradigma e é meio contraditório com o implantodontista, porque o cara queria fazer implante. E eu, apesar de implantodontista, eu queria preservar a estrutura, eu queria preservar o natural. Então, desde aquela época, cara, o mindset era diferente da minha classe, da minha categoria. E aí eu não tinha muito assunto nas rodas, né? Porque a galera fazia muito e eu fazia pouco. Então eu ficava quieto, porque naquela época também, há 20 anos atrás, a gente tinha meio receio de falar de prevenção. Vou dizer a verdade, cara, poucas pessoas falavam de profilaxia no Brasil. Um deles, sabe quem que era, cara? Baratieri, cara. Baratieri, ele era um dos poucos que falava de profilaxia no Brasil, com entusiasmo. Falava que era a mais lucrativa da odontologia, que ele queria fazer só a profilaxia. E, cara, quando ele contava os resultados, eu tinha os mesmos resultados que ele tinha. E aí, cara, eu fui começar a entender que meu jogo era outro. Meu jogo não era apenas cirurgia, reabilitação. Eu achava assim, cara, eu fui formado para isso. Infelizmente, nós temos uma formação, Fer, que é muito tecnicista. O dentista, ele se forma, cara, ele se prepara puramente para técnica, curativo. Você percebe que o dentista, ele quer só fazer a parte curativa? Você conversa com qualquer dentista, ou ele quer fazer restauração, ou ele quer fazer canal, ele quer fazer prótese, ele quer reconstruir. E que, na verdade, cara, tá errado. Nossa formação está equivocada. Nós deveríamos pensar em prevenir, cara. A prevenção é a chave da recorrência. Porque o paciente, Fer, de verdade, ele não quer fazer restauração, cara. Ele não quer fazer tratamento curativo. No fundo, ele não quer. Ele tem que fazer, ele necessita. Porque ele chegou naquele estágio. Agora, pensa comigo. Se todo mundo tivesse uma mentalidade diferente do que ele foi formado, com certeza a odontologia estaria diferente. A odontologia, cara, a nova odontologia, a odontologia moderna, a odontologia atual, é a odontologia não invasiva. Eu tenho um slide na minha aula, cara, que eu falo sobre as eras. Existiu a era de Schillingburg. A era de Schillingburg, você pegou também essa era, nós pegamos essa era, que era uma era onde tínhamos preparos totalmente não conservador. São preparos que realmente era adequado para a época, porque nós dependíamos de alguns materiais limitados, nós dependíamos de técnicas limitadas, o laboratório era limitado, então era uma era, cara, que as pessoas preparavam mesmo, sem dó, e desgastavam muito a estrutura sadia. Pegamos essa época, cara. Depois, cara, nós fomos para a era minimamente invasiva. Era uma outra época, onde já começávamos a pensar em conservadorismo, começávamos a pensar em poder pensar, porque nós tínhamos materiais adequados para aquele fim, aquele tipo de preparo. Os laboratórios já estavam mais preparados. Depois chegou a terceira era, cara, suficientemente invasiva, onde existe isso ainda bastante. As pessoas preparam alguns minimamente invasivos ou suficientemente invasivos, mas, cara, há preparo e estrutura sadia ainda.
E eu sou protesista, cara, eu sou reabilitador. Parece que eu estou jogando contra o meu time. Mas eu vou contar para você qual que é a era que nós estamos. Nós estamos na era moderna, na nova odontologia. A era que nós estamos hoje é a era não invasiva. Zero desgaste. Totalmente preventivo. Essa é a era moderna. É sobre isso que os dentistas precisavam pensar. Não pensar em ser minimamente ou suficientemente invasivo. Na verdade, não tem que ser invasivo. Na maioria dos casos, cara, tem como preservar. Tem como preservar, tem como... Quantos casos que nós sabemos que podemos fazer um clareamento, de repente, uma boa profilaxia e acompanhar esse caso. Então, cara, o que eu defendo hoje é você pensar se você estivesse no lugar do paciente, como você gostaria de ser tratado? Não invasivo, eu tenho certeza disso. Então, desde lá de trás, cara, essa história é bem legal porque ela foi orgânica. Eu vim crescendo dentro da odontologia preventiva e, naturalmente, cara, eu tinha casos para implantodontia, eu tinha casos para prótese, mas são casos, cara, com indicação, onde já chegava com indicação. Mas quando não tinha essa indicação propriamente dita, eu fazia de tudo para preservar. Porque era o meu lema, cara. Eu sou um promotor de saúde, nós somos promotores de saúde. Infelizmente, Fer, os dentistas acabam esquecendo disso. Passa um tempo da nossa formação e aí acaba caindo em esquecimento isso. O cara vai para um lado que acha que ser tecnicista, que ser curativo é ser promotor de saúde. Ele está equivocado. Mesmo que ele falar para mim sobre negócio, que nós vamos falar sobre isso hoje, sobre negócio, sobre modelo de negócio, ele está equivocado. Sabe por que ele está equivocado, Fer? Porque ele está com uma mentalidade antiga. Ele está com a mentalidade daquele professor dele que foi formado na década de 80 e tem uma odontologia da década de 80 e ensinou ele aquela odontologia antiga. E ele aprendeu com esse professor que ser técnico é o suficiente para se prosperar, para ter resultado dentro da odontologia. E ele continua com essa mentalidade puramente técnica. E ele acha que curar, fazer só a parte curativa, é ser dentista. Cara, a parte técnica curativa é uma parte da odontologia. Você precisa estar preparado, sim, para fazer essa parte. É seu papel como promotor de saúde. Mas quando há necessidade. Não é puramente técnica que você só quer saber de restaurar. Nós temos que pensar diferente, cara. Vamos na contramão. Vamos promover saúde. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, que os pacientes precisam. Cara, que começo incrível. Eu coloquei aqui, né? Onde eu estava na faculdade de Anguera, aqui em Santana, zona norte de São Paulo, e falei para 40 acadêmicos. Eu trouxe essa verdade, que eu também acredito. Eu também sou implantodontista como você. É mesmo, Fer? Que legal, cara. E eu trago essa prevenção também lá no consultório. E é difícil quando você fala com o acadêmico, né? Com quem está ali ainda na faculdade, porque eles têm aqueles medos que eu já tive, você também, né, Mário? De fazer algo tecnicamente bem feito. São os primeiros medos nossos. Sim. Mas eu acho que o ponto que você tocou é a busca do conhecimento, porque realmente na graduação vão passar informações para nós que vai ser informações talvez não tão atuais, mas são necessárias. E a busca do conhecimento após a graduação é que vai fazer a chave, a diferença. Eu acredito que você pensa assim também, essa busca do conhecimento. Cara. Total. Porque olha só, o mais equívoco da nossa universidade, nossa formação, Fê. Nós não tivemos nada disso na faculdade, cara. Você prestou atenção? Nós não tivemos comunicação, vendas, gestão, marketing, liderança, nada. E tudo isso faz parte do nosso modelo de negócio. Então, quer dizer, quando você vai aprender isso? Você vai aprender pós-formação, ou sozinho no dia a dia, que é muito mais doloroso, ou você vai procurar ajuda de outros profissionais do meio, que já estão no mercado, ou que não estão na odontologia, você vai procurar fora. Foi isso que nós fizemos. Então, a bandeira que nós estamos levantando, cara, é que os profissionais não precisam passar por essa dor sozinhos. Nós estamos aqui para isso. E hoje, cara, eles têm muito mais vantagem do que na nossa época. Na nossa época ninguém falava isso, porque não tinha isso com clareza, né? Não era claro para todo mundo isso.
Hoje é muito fácil você entrar numa live gratuita e escutar isso de 2 profissionais que já passaram por isso aí, né? E mostrar para eles, ó, não esse é o melhor caminho é aqui. Pô, isso é muito gostoso, porque eles não vão errar aquilo que nós erramos, cara. Eles não vão dar murro em ponta de faca como nós demos. É Entendeu? porque ir na contramão é o que você já ia há uma década, quase 2 décadas, ainda é difícil hoje, porque eu lembro muito bem. Ah, quantos implantes você fez por mês? Ah, eu fiz 2. Não, mas eu fiz 20. E aí com 20 eu tenho desconto na empresa, e quanto mais eu faço, eu tenho mais desconto. E aí a gente se torna um patinho feio, porque eu fiz 3. Então, nossa, será que eu sou tecnicamente ruim porque não me procuram? Esse ponto é crucial para a gente declarar. Porque às vezes esse ambiente não é o meu ambiente. Por mais que eu fiz implante, é o ambiente da prevenção, né? Que talvez é o de todos, deveria ser de todos. Com toda certeza, cara. A prevenção, cara, ela está ligada com todas as especialidades. Não existe uma especialidade que deve, pelo menos todas as especialidades, isso não deveria ter rejeição. Todas as especialidades deveriam abraçar a prevenção. De pediatria a geriatria. Todos os pacientes precisam de prevenção. Já parou para pensar nisso aí, cara? Olha o tamanho dessa área. E, infelizmente, muitos profissionais... Olha o que eu vou dizer para você, Fer. Muitos profissionais estão deixando dinheiro na mesa. E nem sabem disso. Porque eles estão totalmente vendados para a realidade da odontologia atual. Pessoal, que está me escutando, a odontologia mudou. E você precisa mudar também. Você precisa entender que essa odontologia que você pratica hoje é o que está te fazendo todos os problemas que você está tendo, todas essas dores que você está tendo. E eu sei realmente o que você está passando. Fer, o dentista, cara, ele acorda cedo, 6 horas da manhã, ele vai para a lida, ele vai lá, cara, ele já vai preocupado porque já teve algumas desmarcações, ele vai preocupado porque tem grandes desafios na operatória dos procedimentos, ele tem dificuldade porque ele já está pensando no outro dia que de repente ele não tem paciente, ele precisa captar paciente. Cara, todo dia é a mesma coisa. Os caras estão lutando, vendendo almoço para comer a janta. Todo dia é a mesma dor. Por que eles estão sofrendo tanto? Porque eles não entenderam qual é a nova odontologia. Que o jogo mudou. E que ele precisa mudar. O problema não está na odontologia. O problema está como ele está fazendo a odontologia. Então, a odontologia preventiva, cara, ela é muito democrática. Todos podem fazer a odontologia preventiva. De recém-formado até os mais experientes. De recém-formado, cara, porque é o que ele aprendeu, o que ele estava fazendo na faculdade, cara, ele aprendeu há pouco. Não adianta ele querer fazer lente de contato. Não adianta ele querer sair da faculdade, querer fazer ROF. Não é o momento, pessoal. O que eu defendo é que você precisa fazer o que você sabe fazer. Faça de maneira espetacular, faça de maneira extraordinária, que você vai fazer a diferença. Então, faça odontologia básica, restaurações básicas, faça uma boa limpeza, uma profilaxia de alta performance. Você precisa aprender a fazer essa profilaxia. Nós temos aí canais para que ensinam a fazer isso de graça hoje. Então, basta o profissional querer e fazer diferente. Cara, uma coisa que eu escutei há pouco tempo atrás, do Alex Atala, aquele chefe de cozinha. Ele falou assim, o difícil não é fazer diferente do que todo mundo faz. O difícil, cara, é fazer o que todo mundo faz melhor. Cara, achei fantástico isso. Você fazer o que todo mundo faz de maneira extraordinária. Então você pode fazer a profilaxia que todo mundo faz. Só que o grande problema é que todo mundo faz de maneira convencional. Todo mundo faz, cara, o que eles aprenderam na faculdade. Pouquíssimo saiu daquilo que ele aprendeu na faculdade. Por isso que eles chamam de limpezinha. Por isso que o dentista desvaloriza essa área. Se você perguntar para os dentistas, Fer, fala assim, profilaxia, odontologia preventiva é importante? 100% dos dentistas responsáveis vão falar para você assim, sim, é importante. É importante. E você pratica no seu dia a dia? Você vai perceber que a maioria não pratica. A maioria não faz. Eles querem curar, cara. Eles querem parar de curativa. Eles querem restaurar, eles querem tampar buraco. Dentista tem cabeça de dentista, cara. Dentista tem que parar de pensar como dentista. Porque dentista pensa como dentista, ele é apenas técnico. Ele tem que pensar como empresário, tem que pensar fora da caixa. Ele tem que pensar que o negócio dele precisa virar um modelo de negócio. E qual que é o modelo de negócio mais assertivo para ter
respeito, para ter autoridade, para você se posicionar, para você monetizar a altura de que você merece. A odontologia de recorrência, cara. Não tem nada mais poderosa que essa odontologia. O dentista não sabe nem o que é o LTV, não sabe nem quanto esse paciente vai ficar com ele e gastar com ele ao longo da jornada da carreira dele. O paciente, cara, ele está lá, ele está lá ou ele não está lá por causa do dentista. Se o dentista trabalhar a mentalidade, primeiramente dele, ele tem que conscientizar do quão importante é essa área e do quanto essa área pode se beneficiar a ele e também ao paciente, o jogo dele muda, filho. O jogo dele muda totalmente. O jogo dele não está mudando e ele está vivendo como dentista porque ele está pensando igualzinho quando ele formou na faculdade. Isso vale para os recém-formados e vale também para os mais experientes. Porque eu sei que ele pensa como dentista. Porque ele foi formado assim. E ele não consegue, é muito difícil você quebrar a casca. Porque é um quebra de paradigma, cara. Você vai na contramão. Você vai na contramão do sistema. Então, enquanto todo mundo está restaurando, como que você vai para o outro lado? Parece que você está errado. E eu fiz isso há muitos anos, cara. Eu navego hoje, Fer, no Mar Azul. Navegar no Mar Azul, cara, onde você não tem concorrente. Entendeu? Enquanto o cara quer ir lá fazer ROF, quer fazer lente de contato de resina, que está na moda, e tá uma confusão. Eu até brinco, eu falo assim, cara, igual um iceberg, né? Naquela ponta tá todo mundo brigando, disputando o mercado. E tem um mundo, um universo, cara, para baixo que ninguém tá enxergando. Sim. Olha o quanto de oportunidade que nós temos. Só que os dentistas não estão enxergando isso. E por isso que ele não prospera. E por isso que eles têm as mesmas dificuldades de todos os dentistas. Dificuldade de captação, dificuldade de se posicionar no mercado, não tem o respeito da sociedade como autoridade. Ele não monetiza a altura do que ele poderia. Ele quer, cara, ficar pagando boleto. Eu sei que ele quer monetizar. Ele quer viajar, cara. Ele quer dar uma vida melhor para a família dele. Só que ele fica lutando contra os boletos e fica empatando todo mês. Porque ele não faz um modelo de negócio de recorrência, de prosperidade. Ele fica restaurando dente. Até quando você vai restaurar dente? Até quando você acha que você vai ter físico saudável para você ficar nesse looping, nessa roda viva de dentista comum? Porque você sabe que nossa profissão é uma das profissões, cara, que mais agride o nosso físico, né? Físico e mental. Você sabe disso, né? Então você vê, cara, nós que estamos na ativa, que somos, eu considero jovem ainda, né? Estamos fisicamente bem, a gente já sofre com a nossa profissão, cara. Pela ergonomia, pelo nosso posicionamento, pelo tanto que a gente quer exige da nossa mente trabalhar com odontologia, que é um mundo muito complexo, cara. A gente tem que pensar física, matemática, biologia, tudo ao mesmo tempo. E isso vai agredindo, cara. E vai provocando lesões nos dentistas. Por isso que você vê muito dentista com bursite, tendinite, lombalgia, problemas gerais. Porque a profissão realmente suga ele. Até quando ele vai aguentar isso? Então, cara, tem que abrir a mente. Vamos pensar diferente. Eu sei que causa estranheza para a maioria um reabilitador falar isso. Parece que eu estou jogando contra o meu time. Mas não é que eu estou jogando contra o meu time. Eu não deixei de fazer reabilitação. Eu não preciso deixar de fazer reabilitação. Eu não preciso deixar de fazer implante para fazer prevenção, cara. A única diferença é que eu cuido dos meus pacientes. E eu tenho paciente aqui na live hoje. Então ele sabe disso que eu estou falando a verdade. Então eu não só faço o implante da maneira que é a minha obrigação, com excelência, mas também, cara, eu cuido dele depois. Ele sabe que ele vai ser assistido. E é isso que os pacientes precisam. Os pacientes estão precisando ser cuidados, Fer. Os pacientes estão carentes do dentista da família. Você entende? E o cara quer procurar um diferencial em aparelho, quer procurar um diferencial em tecnologia. Não é só isso, gente. Já experimentou você fazer um atendimento humanizado? Você viu tanto que impacta, cara? Porque o paciente está carente disso. O paciente, cara, ele tá carente de uma escutativa. Ele quer que alguém escuta ele. E os dentistas perderam isso, cara, porque ficou tudo mecanizado, acelerado, processo. Não, freia. Freia e vamos olhar de outra forma para esse paciente. Eu tenho certeza que é a moeda mais poderosa de diferenciação que você pode ter. Eu fiz uma postagem esses dias, Mar, falando disso, sabe?
a gente tem uma oferta de produtos muito grande. Produtos que eu falo desde especializações, falo desde materiais, falo desde redes sociais, TikTok, Instagram, site, eu tenho que estar em tudo. Putz, eu tenho que estar em tudo. Então eu tenho uma oferta, e aí eu vejo também a carência do dentista de, pô, eu não tô aqui, não tô ali, parece que eu tô perdendo algo, mas a maior escassez do dentista e de vários profissionais da saúde, eu acho que é aqui. Então a gente às vezes compra uma tecnologia ou acredita num produto X, num material X, achando que essa é a virada do jogo. Até numa especialização. E às vezes a virada do jogo não é essa, pessoal. A virada do jogo é exatamente esse autoconhecimento que falta. E eu vou além, sabe? Em dentistas muito experientes, Mar. De 40 anos de formado, 30 anos de formado. Claro que é importante a gente saber dos produtos, ter a técnica, estar na internet, ter posicionamento. Mas eu acredito que o autoconhecimento é dali que a gente começa a mudar a forma de trabalhar, né? Para até entender o próximo. A maior variável que existe dentro da nossa classe é comportamental. Os dentistas apoiam muito em tecnologia, em aparelho. Tanto que uma das principais perguntas que me fazem todos os dias é o que eu acho do aparelho X que custa 70 mil reais. O que eu acho do aparelho Y que custa 60 mil reais. Porque eles querem adquirir o aparelho para se diferenciar. Olha o tiro no pé. Ele acha que o aparelho está superior a ele. Hoje mesmo eu tive essa pergunta na comunidade. Eu tenho uma comunidade chamada Clube da Prevenção, e essa aqui é mais uma live da comunidade Clube da Prevenção, para quem não está lá. Seja muito bem-vindo, tá? É gratuito. O link está na bio. E lá me perguntaram sobre o que eu acho do aparelho X. E eu falei, eu respondo como sempre eu respondo. Você é a peça mais importante do seu negócio. O dentista é o protagonista. Desculpa as indústrias, mas o dentista é o protagonista. A pessoa, o pilar mais importante de qualquer modelo de negócio é o profissional, cara. Eu sou super a favor da tecnologia, tanto que eu tenho essa tecnologia. Eu tenho essa marca X que ele citou, entendeu? Eu tenho, porque eu tenho que ter todos os aparelhos, ou pelo menos a maioria deles, para eu poder. Eu fui muito assim, experimentar os aparelhos, equipamentos, oral care, enfim, eu tenho que estar, porque eu estou nessa área, e para poder falar para eles. E eu afirmo para você que não é o aparelho que vai te diferenciar. O aparelho, cara, tecnologia, como eu disse, eu sou super a favor, tanto que eu tenho outras tecnologias, scanner, light touch, laser, microscópio. E eu, graças a Deus, hoje nós chegamos no nível que temos todas as tecnologias. Mas eu vejo ainda hoje, cara, que não é a tecnologia que me diferenciou. Não é. Eu nunca tive um paciente que chegou para mim e perguntou qual que é a marca do meu microscópio. Não, nunca, nenhum paciente perguntou isso para mim. Agora, eles querem experienciar um momento totalmente diferente. Isso eles querem. Isso vai desde a escuta ativa da consulta, da primeira consulta. Então, faça uma bela de uma primeira consulta, que nesse dia ele já vai ver um grande diferencial em você. Eu invisto muito na primeira consulta, cara. Eu invisto muito na consulta de diagnóstico, sabe? Porque realmente eu acho que eu devo investir, eu devo conhecer mais o paciente. É muito subsídio para eu planejar. Eu acho importante essa primeira consulta. E de brinde, eu ganho diferenciação. Eles olham para mim, filho, e falam: doutor, nunca ninguém falou assim comigo. Pronto. Você acha que esse paciente vai largar de você por quê? A partir daí começa uma jornada. Eu vou receber todos os exames complementares, eu vou fazer uma apresentação do plano de tratamento. Cara, quando eu for vender esse tratamento, já está vendido. Entendeu? Por quê? Porque ele percebeu o valor. E a chave da venda é a percepção de valor. E quando eu falo percepção de valor, influencia principalmente a soft skill. Uma delas é a comunicação. Nós falamos sobre isso no curso agora, né, da Bruna Conde. Falamos o quanto é importante a comunicação. Eu preciso me comunicar. Eu preciso me comunicar, falar para o paciente o porquê daquilo. Qual é o diagnóstico? Eu preciso explicar para ele aquele diagnóstico. E eu preciso explicar que eu detenho o poder de curar aquele problema que ele tem.
E eu também tenho o poder de manter ele saudável o resto da vida dele. Olha que poder que nós temos, cara. Que aparelho que tem esse poder? Não tem aparelho que tem esse poder, cara. De diagnosticar, de tratar e de manter saúde para esse paciente. Isso que o paciente quer. Quando ele entende que você pode fazer isso, que você está empoderado, com toda certeza, o preço é secundário. Sim. Por isso que o paciente não acha caro. Por mais preço que você coloca, o seu valor está superior ao preço. Então os dentistas confundem muito, cara. O que é preço e o que é valor, né? Eu falo que o meu preço, cara, é proporcional ao valor que eu entrego. Então quando o paciente ele percebe que o que eu vou entregar para ele é proporcional ao preço que eu estou cobrando, não importa mais o preço. Não importa se eu estou cobrando a profilaxia 5 vezes mais que o mercado cobra. Porque ele entende que eu vou entregar. Então, se ele perceber o valor, ele vai compreender o preço que eu cobro. Então, eu vejo que o dentista tem muitos problemas quanto a preço, quanto a cobrança. Primeiro, que você tem receio de cobrar, né? Primeiro. E segundo, quando cobra, a maioria dos pacientes acha caro. Você pode ter certeza. O dia que o paciente falou para você que está caro, é porque ele não percebeu o valor necessário. Eu vou te fazer uma pergunta e a resposta eu tenho quase certeza que você vai falar assim, há muito tempo, tá? Qual foi a última vez que o seu paciente pediu desconto? Cara, de verdade, não lembro. Não lembro. Por Do fundo do coração, genuíno, cara. Por quê? Eu atrelo isso, Fer, à comunicação, cara. À escutativa. Tem uma expert aqui, ó, cara, nessa escutativa, que é a Cris Souza, lá da DOC, nossa amiga. Ela estava aí, ela falou, ó, precisamos ir além da técnica. A escutativa é fundamental. E ela fala muito sobre isso aí, sobre o tratamento humanizado, sabe? Cara, ela é uma expert nesse assunto. E realmente é uma verdade. Quando você consegue transmitir para o paciente o que realmente está aqui dentro, e está aqui dentro do seu peito, ele vai compreender, ele vai assimilar com essa verdade. Então, automaticamente, cara, ele pode, no fundo, assim, até ter dificuldade. No máximo que ele vai pedir é para um parcelamento, por exemplo. Isso tem. Depende do valor expressivo do seu plano de tratamento, aí tudo bem. É questão de negociar. Mas ele não questiona o preço dos seus serviços. Porque ele entende que vale, entendeu? Mas eu acho, cara, que vai muito também do profissional. Ele, primeiro, conscientizar. Ele quer conscientizar o paciente, ele quer educar o paciente, mas muitas vezes, ele não está consciente. No fundo do fundo, cara, o dentista, ele sabe que a profilaxia, que a odontologia preventiva é importante. Eu acho que ele sabe, ele entende isso, ele sabe. Só que ele não está interiorizado. Não brilha os olhos. Quando eu falo profilaxia, cara, meu olho brilha, sabe? Porque eu sei o tanto que é poderosa a profilaxia, eu sei o tanto que é poderoso eu entender de odontologia preventiva, vou falar com o paciente sobre saliva, sobre CEPB, sobre odontologia do esporte, sobre sono. Cara, a consulta fica completa, entendeu? Por eu saber que realmente eu vou entregar tudo isso para o paciente e ele é carente dessas informações, eu sei que realmente vale. Mas antes disso, a dica que eu dou para os profissionais é ele mesmo se convencer disso. É ele se conscientizar disso. A partir do momento que o profissional se entender que ele está pronto, ele está preparado, ele vai conseguir conscientizar e educar o seu paciente. Que é o primeiro passo da venda, o primeiro passo da fidelização e da recorrência. Eu falo muito assim, né? Às vezes a gente tá ali motivado, pronto para fazer a venda. A gente sabe que a profilaxia é importante, que a prevenção. Porém, se a minha identidade não muda, ela não está certeira disso, não vende, não atrai, não vai. Então, eu gosto muito disso daqui, né? Em vários hábitos, a gente precisa estar com a identidade feita ou refeita, e não só na motivação, não só sabendo ali. Fiquei claro, assim? Eu trouxe clareza, assim? E aí eu te questiono, como que a gente vai investir na comunicação e como que eu posso investir nas soft skills, Dr. Mário Santana? Ótima pergunta, cara. Ótima pergunta. E agradeço a Valéria falando que ela adora as dicas. E para isso, eu vou dar mais dicas hoje.
Eu vou dar uma dica, cara, tão legal no final, tão legal. Quero até fazer uma brincadeira antes. Pessoal, se realmente você está comprometido com a sua classe, se você quer realmente que a odontologia vai para um outro nível, se você quer mesmo que a odontologia seja mais respeitada, seja mais bem posicionada no mercado, você deve fazer a sua parte. Você deve encaminhar essa live para o máximo de amigos que você tem dentro da odontologia. Vamos fazer uma brincadeira. Ó, se chegar pelo menos a 40, vamos dobrar esse número, eu vou dar essa dica muito interessante. Então é papel de vocês. Eu quero ver o quanto vocês estão comprometidos com a classe e se realmente você também quer ir junto com todos. Porque eu acho que, Peter, eu acho que sozinho você pode evoluir. Só que juntos, cara, nós vamos muito mais longe. Entendeu? Verdade. Então por isso nós temos que estar junto, unido nessa classe. Por isso que essa live é importante para os colegas, para conscientizar os colegas. E a classe inteira, ela cresce. Por isso que eu tenho o Clube da Prevenção. É justamente para potencializar essa classe, potencializar cada dentista, mas cada dentista precisa fazer a sua parte. Sim. Se esse ponteirinho não mexer, nós já entendemos que as pessoas não estão comprometidas. As pessoas só querem sugar a informação. Elas querem sugar a informação para ela e não querem compartilhar. O mais interessante, pessoal, é compartilhar o seu conteúdo que você sabe. Por exemplo, essa live. Se a live está interessante, compartilha com o seu colega. Então, manda o aviãozinho. Eu mando o aviãozinho. Aperta aquele aviãozinho ali, pessoal. Encaminha para o seu colega, o máximo de pessoas. Vamos ver se vai mexer esse ponteiro. Mas voltando a falar sobre a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, Fer, eu acredito muito, cara, que a soft skill, e quando eu falo soft skill, para quem não sabe, são as habilidades comportamentais que envolvem comunicação, venda, gestão, marketing, mentalidade. Essa soft skill, cara, tudo começa com a mentalidade, com a mudança de mentalidade, com a quebra de paradigmas. Sim. Porque, infelizmente, nós somos engessados, nós fomos treinados a pensar de uma forma dentro da caixa. E é difícil o profissional, cara, conseguir quebrar o padrão. Porque ele acredita muito naquilo que ele foi treinado. E para ele quebrar o padrão, cara, ele tem que mudar a mentalidade. Ele tem que forçar a mudar a mentalidade. E para isso, às vezes, ele tem que procurar ajuda. Tem pessoas, cara, que assistindo uma live dessa, ele já vira chave. Tem pessoas, cara, que estão mais sensíveis. Estão com o coração aberto. Estão mais abertos à mudança. Perfeito. E é muito fácil, às vezes, com uma live dessa, o cara consegue. E tem pessoas, cara, que mesmo com uma live dessa, ele vai amanhã continuar fazendo a mesma odontologia que ele fazia. E vai sofrer igual ele está sofrendo. Você entendeu? Com as mesmas dificuldades que ele está tendo. Então, se ele quer realmente mudar, ele tem que pensar se ele está feliz com o que ele está vivendo hoje. Se você que está assistindo está totalmente feliz com o que está vivendo com a odontologia, está tudo bem. Feliz, satisfeito é realmente o lugar que nós devemos chegar. Agora, eu acredito que são poucos que estão realmente felizes, satisfeitos com o que ele tem hoje. A maioria quer evoluir. A maioria, cara, quer melhorar como profissional, como ser humano, quer fazer a diferença dentro da classe dele e da região que ele vive. Para isso, pessoal, nós devemos investir na mudança de mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, você para de pensar apenas como um dentista, você já procura uma próxima soft skill. Aí você começa a fazer curso de comunicação, como nós fizemos há pouco, né? Ah, mas eu já fiz um curso de comunicação. Faça outro. Procura uma outra ideia de outro profissional, né? Já fiz curso de vendas. Faz outro curso de vendas. Procura uma ideia diferente. E você vai se aperfeiçoando nesse mundo onde nós não fomos treinados. Pode ter certeza que o nível de odontologia que você vai oferecer e o seu modelo de negócio vai para outro nível, com certeza muito melhor do que aquele que você está. E aí, cara, começa a criar uma bola de neve. Porque a pessoa ela não para. Ela continua evoluindo e alcançando resultados, cara, surpreendentes. Por isso que ele se destaca no mercado. Não é sorte, cara. Como nós falamos aquele dia, não tem atalho. É esforço. Realmente preparo. A preparação técnica, ela é muito importante. Eu julgo, cara, que a preparação técnica é inegociável. Nós embasarmos tecnicamente na ciência e praticar uma odontologia digna, ética, de excelência, e entregar o que tem de melhor dentro da odontologia, é nossa obrigação. Eu acho que a nossa obrigação é entregar o que tem de melhor. Antigamente poderia ser um diferencial, mas hoje é obrigação do profissional entregar o que tem de melhor. Agora, além da técnica, o que você está fazendo?
além da técnica. Então, cara, é muito mais que odontologia. É muito mais que odontologia. É sobre a vida, cara. É sobre o ser humano, entendeu? É muito além de odontologia. A Cris sempre muito feliz nos comentários, né? Mesmos padrões, mesmos erros, mesmos acertos. Vamos ter os mesmos resultados. Como que a gente foge disso, né, Cris? Eu acredito que é novos ambientes, novas pessoas, novas ações, novos resultados. E a gente precisa se conectar com mais pessoas. É o que a gente está fazendo aqui, né, nessa live. Eu acho que live é muito positivo para todo mundo que está aqui nos assistindo. É positivo para mim e para o Dr. Mário também, que a gente vai se conectando com vocês. Com certeza. E essa questão, né, do ego também, que às vezes vem muito junto em todas as classes. Eu acho que é legal a gente sempre estar pensando além. Né, essa conexão humana, de verdade, porque sempre Total. Uma comunicação, às vezes, até com outro empreendedor de outra área, vai fazer você crescer na sua área. Né? Quantos Totalmente, insights cara. você já não pegou de outras experts que você fala, putz, eu vou colocar isso em jogo, e aí dá certo. Dá certo. Cara, existe uma lei, é universal essa lei, chama Lei da Semeadura. O que você planta, você colhe. Não tem como você plantar abóbora, colher melancia. Infelizmente não tem como. A plantação, cara, ela é livre. A colheita é obrigatória. Então, é aquela história que é real. Você plantou bem, vai colher o bem. Você plantou mal, infelizmente você vai colher o mal. Na odontologia não é diferente, cara. Então, você plantou padrão de excelência, você plantou preparação, você plantou bem, você plantou ambiência, você plantou network, você plantou com uma boa comunicação. Enfim, o que você vai colher? Você vai colher grandes resultados, cara. Você entendeu? Então você vê que, na maioria das vezes, não é só apenas sobre técnica. Técnica é importante. Óbvio que eu quero fazer uma odontologia, eu quero fazer uma nova odontologia, eu quero fazer uma técnica diferenciada em profilaxia, já que eu estou fazendo uma técnica de profilaxia ultrapassada. Procure aprender, né? A gente dá acesso a isso, cara. A gente dá acesso muito fácil. Eu podia muito bem ficar dentro no meu consultório, eu estava na zona de conforto, Fer. Quando eu entrei para o ensino, cara, eu, na verdade, não tinha uma mentalidade ainda que eu podia ser professor. Só que o André Kimura, cara, ele até me cutucou. Ele falou, cara, esse método que você tem desenvolvido durante todos esses anos precisa ser compartilhado com os colegas. É um legado que você pode deixar para os dentistas brasileiros. Por quê? Você vai levar isso com você? Porque, no meu entendimento, eu já prestava mentoria desde aquela época. As pessoas profissionais que me procuravam, eu liberava para vir para o consultório. Na época eu nem falava assim mentoria, não falava esse nome. Eu acompanhava, cara, que eu tive essa oportunidade quando me formei também. E eu acompanhei vários bons profissionais na época. Eu tive essa oportunidade. Graças a Deus foi uma escola para mim. E aí, cara, eu repliquei o bem. Eu comecei a ensinar vários dentistas também, aleatório. E isso me fez muito bem, cara, como ser humano, sabe? E quando ele me falou isso, eu falei, cara, que legal, eu posso escalar isso aí, eu posso ensinar e posso levar essa boa odontologia para muito mais dentistas. E eu posso realmente fazer a diferença dentro da odontologia. E eu vou mostrar para os dentistas que eles não estão enxergando, cara. Entendeu? Comigo, eu fui abençoado, realmente, viver isso aí. Eu experienciei, eu vivi, cara, minha carreira toda. Eu atendi e atendo, Fer, os pacientes que eu sempre sonhei, cara. Eu atendo, cara, os melhores pacientes que tem no mundo. Sabe aqueles pacientes que você sonha em atender um dia? Eu sonhei e atendo esses caras hoje. Com muita tranquilidade. Agora há pouco eu mesmo, antes de um pouquinho falar com você, tinha acabado de sair um paciente desse que eu estou falando. De um tamanho que muitas vezes é muito longe da nossa realidade. E hoje é rotina, mas por que eu cheguei a conseguir atender esse paciente? Como todo mundo pode conseguir atender? Porque eu acreditei na odontologia. Então, por isso que eu defendo a odontologia. Eu falo que o problema não está na odontologia, cara. Está como ele faz a odontologia. É preciso ser enfático nisso. E é preciso defender a odontologia, porque a odontologia é incrível. E os dentistas precisam saber disso. Apostar e realmente investir. Porque é aquela coisa, cara, mesmo você já viu uma profissão que mesmo você fazendo errado dá certo?
É difícil, né? Odontologia, sim. Tem muita gente fazendo errado a odontologia e tá dando certo. Pelo menos tá pagando as contas, pelo menos. Agora, você Essa imagina se essa jornada pessoa faz certo. é Ela tem uma vida que ele sonhou, pô. Tá abençoada, na né? cara dele, tá com a faca e o queijo na mão. A gente tem essa É verdade? jornada, né, Mário? Essa jornada que a gente almeja, eu acho que todo mundo almeja atender melhores pessoas, ter lucros financeiros, falar de dinheiro, vender mais. Isso também é muito enraizado, às vezes, negativamente em nós. Nessa questão, poxa, eu vendo? Sim, eu vendo. Vendo todo dia? Sim, eu vendo todo dia. E é tão bom. E uma das questões mais importantes que eu até falei ontem na faculdade para os graduandos é quando você faz a venda, você sempre parabenize e nunca Isso. agradece. Começa Isso. nesse posicionamento, né, mano? Tipo, parabéns, você está cuidando da tua saúde. É esse estágio que você tinha que estar mesmo. Posicionamento já presencial no consultório, eu acho que já é um mindset que é comum para nós, mas às vezes, para quem está aqui, às vezes, muita vida, às vezes eu agradeço na hora de fechar um tratamento. Não, a gente parabeniza. É o importante. Exatamente. O grande lance, cara, eu acho que a virada de chave para você, dentista nos assistindo, é se perguntar, se questionar. Eu estou feliz com o momento que eu estou vivendo? Realmente, eu estou satisfeito com a odontologia que eu estou fazendo? Tem que ser questionado, você tem que refletir. Essa reflexão profunda é o que vai fazer você virar a chave. Sem você fazer essa reflexão, por isso nós falamos que começa aqui dentro. Tudo começa na mentalidade. O que eu estou fazendo com o meu paciente? Por que eu não estou conseguindo esses resultados? Por que eu não consigo cobrar, de repente, o que eu gostaria de cobrar do paciente? Tem que questionar. Será que eu preciso, cara, ficar dentro dessa odontologia? Sou obrigado a ficar fazendo essa odontologia? Você não é obrigado a fazer essa odontologia, você pode mudar amanhã. E você quer saber a experiência que eu vou te passar? Você vai mudar amanhã, fazer uma profilaxia diferenciada. Você não precisa de equipamento, você não precisa de fazer um curso de um investimento exorbitante, entendeu? Você está com a faca e o queijo na sua mão. É só você fazer diferente. Você vai entender que o seu paciente, de cara, ele vai sentir que você mudou. E dessa forma, você sentindo essa sensação de mudança, você vai, com certeza, se entusiasmar e querer fazer cada vez melhor. Daí é o princípio para mudar a sua odontologia. E automaticamente os resultados vão vir, porque lembra da lei da semeadura? Você está plantando? Com certeza você vai colher. Você vai colher tudo aquilo que eu falei. Você vai colher respeito, você vai colher posicionamento, você vai colher autoridade, você vai monetizar a altura que você gostaria. É necessário. Tudo começa dentro de você. Por isso que eu falei que, a principal mudança que você deve fazer é comportamental. É isso que vai fazer você mudar de nível. E é isso que a gente entusiasma e empolga, né, a vocês a fazerem com a odontologia. Porque você tem tudo na mão. Agora basta você querer fazer. Eu acredito que é aquilo, né, que também a gente ouve muito, né, que como a gente foi transformado, a gente quer transformar as pessoas, que é tão grato, é tão bom a gente ver essa realidade acontecendo com a gente já há alguns anos, que ficar parado não dá mais, né? O sangue ferve. Então a gente está aqui para quê? Transformar vocês, porque quem transforma vai se transformando, né? A gente vai transformando pessoas. Isso vai criando essa roda gigante do bem, esse ciclo do bem, que é essa nova odontologia que a gente acredita e fala aqui diariamente nos stories, presencialmente, nos nossos grupos. A gente tem essa veia, né? Eu acho que e quem está aqui também pode ter, trazer essa ambiência, né? Como a Cris também escreveu muito bem, como a Exato. Bruninha que está aqui também, que é uma querida nossa, que se comunica tão bem, né? Tem esse curso maravilhoso. Eu acho que essa veia da comunicação, ela é assim, eu sou fã, né? Ela é fundamental. Fundamental. E que a gente fala, né, Mar? É um dom. Aí explica para mim. É um dom, Mário, isso? Pois é, cara, muita boa pergunta. Essa pergunta foi muito boa, porque eu ia falar sobre assim, ó, qual é a melhor forma de você transmitir o seu conhecimento, transmitir o que está aqui dentro, o que está aqui dentro para o seu paciente? Comunicação assertiva. E muitas vezes os profissionais pensam, né, cara, mas eu não nasci para isso.
Eu não tenho esse dom, né? Eu não consigo falar. Como é que é isso? Cara, isso não é uma capacidade, isso é uma habilidade. Isso é uma habilidade, ela é treinável. Então todo mundo pode ser um bom comunicador. Agora tem que saber treinar. E tem que saber o caminho das pedras. E para isso tem que procurar bons comunicadores. Estar perto de bons comunicadores. Eu quero ser um bom comunicador? Esteja perto de bons comunicadores. Eu quero ser um bom vendedor? Esteja perto de bons vendedores. Você entendeu? Vivencia isso aí, cara. Esteja próximo a eles. Veja como que eles falam. Veja como que eles se comunicam. Será que a comunicação deles é genuína? É verdadeira? Ou é uma comunicação, de repente, distorcida? Né? Você tem que ter bom senso de avaliar isso também. Porque talvez você vai trazer uma comunicação errada para o seu paciente e não vai dar bom. Né? Então é importante você saber com quem você está e ser você, cara. Eu acho que essa é um pilar, uma ferramenta muito importante, sabe, Fer? Eu acho que ser você, ser genuíno, o paciente não tem paciente bobo, cara. Não tem paciente, sabe? O paciente ele entende, ele vê que realmente está sendo você, ou você, de repente, está criando um personagem. Sim. Né? Eu sou totalmente contra esse negócio de personagem, porque você não consegue manter o personagem, cara. Entendeu? O personagem não consegue manter por muito tempo. Por isso, seja você aqui na rede, na live, em qualquer lugar, seja ser humano, autêntico, pô. Né? Você viu o que eu falei no começo da live? Cara, autenticidade. Cara, confundi horário, pô. Sim. Eu tenho um fuso horário e hoje, infelizmente, passou, entendeu? E entrei 7, 8 minutos atrasado aí, mas tá valendo. Ser autêntico, entendeu? Aconteceu isso aí. E jogar limpo com a turma, né? Porque a turma que tá aqui, cara, é que valoriza a gente, cara. São 20 a 22 pessoas aí que estão prestigiando a gente. E eu acho que nós temos que entregar o máximo de verdade para eles. Eles não estão aqui brincando, eles estão aqui querendo realmente absorver conteúdos da nossa experiência, né? Então, a nossa obrigação, se nós formos a fazer uma live, vamos fazer uma live com vontade e entregar o que tem de melhor para eles. Entendeu? Ô, Mar, eu vou dar uma dica que há 12 anos atrás, quando eu comecei mais me comunicar pela internet, eu não tive essa dica. Então, pessoal, eu vou dar uma dica de ouro. Não sei se o Mário já fez isso. Peguei ele de surpresa aqui, que quem ia dar dica era ele. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Eu amo a primeira consulta também, Mar. Eu acho que é a chave, a primeira consulta. Claro que tudo se começa ali na captação, se começa bem antes da primeira consulta. A gente acredita nisso, acho que juntos. Porém, a primeira consulta é muito importante. E aí eu quero vocês aqui da live, todos, amanhã, se vocês puderem fazer uma primeira consulta ou qualquer atendimento, vamos fazer um exercício. Eu queria que com muito carinho vocês se filmassem. Você já fez isso, Mar? Se filmar falando e fazendo a primeira consulta. Cara, isso daqui é disruptivo. Porque às vezes a forma como você se fala, se você está sentado em pé com o teu paciente, a tua postura, a tua tonação, o repórter, a troca desses movimentos, se faz assim, faz assado. Se você se filma na primeira consulta, isso é um curso já. Essa é uma dica boa aí. Cara, eu já fiz isso aí. Eu já fiz algumas vezes. É muito legal, cara. Porque você... eu sei que a maioria das pessoas não vai gostar de se ver, porque é uma filmagem, né? Mas é legal, é um exercício que você consegue corrigir. Eu vou além, Fer. Além da primeira consulta, você filmar, pede para filmar você trabalhando, entendeu? Você vai perceber que às vezes sua ergonomia não tá legal, sua postura não tá legal, você não tá entendendo por que você está com uma operatória. Eu acho que a operatória, cara, ela tem que ser bonita, sabe? A operatória ela tem que ser com classe. Aquele dentista que trabalha tudo torto e sabe, tudo... Ele já está errado na ergonomia dele, já está errado na operatória dele. Com certeza a tendência é ele ir para o caminho errado também na execução do procedimento. Então, quando você se porta com classe, você tem aquela postura da ergonomia de como sentar, né? O apoio na base das pernas, e você começar a fazer uma operatória bonita para você mesmo, você começa a mudar também a percepção do seu trabalho. Né? Então eu me policio muito, cara. Hoje já é um padrão, mas eu sempre me policiei muito com essa ergonomia, cara. Como eu uso mocho cela, eu uso lupa, para mim foi até mais fácil, né? Porque eu tenho que ter aquela posição. Porque como a minha lupa é Action Vision, ela tem uma distância focal já pré-estabelecida. E se eu mudar aquilo lá, ele sai do foco.
E como eu uso para 100% dos meus procedimentos, eu não posso sair daquela posição. Então, isso força você sempre estar com uma posição saudável, né? O dentista precisa saber essa posição saudável para ele ter longevidade da profissão dele, né? Boa dica. Boa dica. É legal. Postura, né? Filmar, cara. É bem legal. Já complementei, tá vendo que legal? Ele já deu uma dica, já complementei a dica. E, cara, eu vou ficar, porque eu não aguento, eu sou o cara que compartilha mesmo. E eu sei que as pessoas estão aqui, são 20 pessoas, 20 profissionais aí que querem realmente fazer a diferença. E eu vou fazer a diferença na vida de vocês, aos poucos. Nós vamos dar, lá no Clube da Prevenção, hoje mesmo eu postei, compartilhei com eles um e-book sobre isso. Então, quem quiser esse e-book, pessoal, Olá. entra no Clube da Prevenção, o link está na minha bio, que lá vai ter o complemento dessa dica que eu vou dar para vocês. Vocês já ouviram falar da profilaxia double check? A profilaxia double check não tem na literatura. A profilaxia double check, cara, é um complemento da profilaxia tradicional que os dentistas fazem. A profilaxia double check, cara, é quando nós fazemos a profilaxia convencional com aquela pasta personalizada, porque geralmente, o que eu faço? Eu faço antes a individualização da profilaxia que eu vou fazer. Então, na primeira consulta, no diagnóstico, eu já avalio como está a situação do paciente. E nessa avaliação, no exame clínico, eu já falo para minha secretária como eu quero a pasta. Por isso que ela é personalizada. Tá? Então, o que eu faço? Geralmente, eu uso a pasta da Voco. Acho que vocês conhecem, a CleanJoy. Ela tem as gramaturas lá. As três, RDAs, né? Baixos. Os RDA baixo, médio e alto, né? São a verde, a amarela e a vermelha. Então, isso facilita também para a gente personalizar. Mas quando eu faço a profilaxia, cara, quando você acaba, faz esse teste amanhã. Eu quero que vocês todos façam esse teste e me dê um feedback no meu direct, tá? No meu privado, que eu quero saber de vocês. Quando você acabar de fazer a profilaxia e você lavar, normal, com a seringa tríplice, como todo mundo faz, você para, não acabou, você vai fazer um exercício. Você vai secar a estrutura do dente, seca, seca, seca. Vai valer muito para quem usa magnificação, é muito mais fácil, tá? Quem usa magnificação ou por lupas, né? Ou por microscópio, você vai perceber que existe uma lama que fica impregnada na superfície do dente. Não sei se você já percebeu isso. Fica como se fosse um micropó, uma micropelícula na superfície do dente. Não que o dente não esteja limpo. Veja bem, o dente está limpo, porque você já fez ultrassom, você já fez a profilaxia, já finalizou, né, praticamente. Mas essa lama, praticamente quase uma película invisível que tem na superfície do dente, faz a experiência do cliente, no final, ser diferente. Então, já sabendo que tem essa lama, o que eu faço? Aí vai a dica. Quando você acabar de fazer a profilaxia, normal, como você faz, convencional, você vai fazer mais uma, só que apenas com água. Pode ser, no meu caso, eu faço motor elétrico, e já tem irrigação natural do motor elétrico, então eu ligo a água com o motor elétrico e faço novamente a profilaxia sem nada. Vou dente a dente, em toda a estrutura, e vou com a rotação do meu motor elétrico junto com a água, com a irrigação, e vou lavando novamente cada superfície. Quando eu acabo essa segunda mão, com água apenas, eu seco novamente e vou enxergar, e vou colocar uma magnificação, a superfície, cara, está brilhosa. Com um brilho que parece que eu passei taça de borracha, cara, de polimento. Porque eu tirei aquela lama, por isso que ele brilha daquele jeito. E a sensação que o paciente tem é proporcional àquilo que eu estou vendo. Aquele mesmo brilho que você está vendo é proporcional à lisura que ele está sentindo na língua. Então, cara, o que eu faço? Antes de começar a profilaxia, eu peço para todos os pacientes passar a língua nos dentes. Quando o paciente passa a língua nos dentes, no início, ele tem uma experiência que ele fala para você assim, tá normal, porque o padrão pode ter tártaro. O padrão normal dele é com tártaro. Porque no começo ele vai sentir o tártaro de novo. Porque ele sente todos os dias, então ele vai achar que é normal aquilo. Eu mando ele registrar aquele momento com a língua, ele memoriza aquela sensação daquela textura. E no final, eu falo de propósito, para ele passar novamente. Cara, é onde eu tiro o ouro dos meus pacientes. Ele fala, não acredito nisso.
Ele acha que eu fiz polimento diferenciado, com alguma borracha especial. Ele acha que eu fiz clareamento, porque o dente fica mais claro. Ele acha um monte de coisa. Mas é profilaxia, cara. Profilaxia. E eu indico ele passar língua por 2 motivos, Fer. O primeiro motivo é realmente para ele criar um padrão. Ele precisa criar um padrão de excelência, porque ele não sabe o que é dente limpo. Tanto que você perguntou no começo, ele achou que estava normal, porque ele não sabe o que é dente limpo. Quando ele cria esse padrão após a limpeza, cria um padrão de wow, e ele sabe que o dente dele, o que é estar limpo. Então, todos os dias que ele escovar os dentes, ele vai passar a língua no dente, ele quer estar lisinho. O dia que não estiver lisinho, ele vai querer voltar. Por isso que é a chave da recorrência, cara. Ele quer voltar. Você é danado, hein? Só para fechar com chave de ouro essa live. Essa dica é de ouro, cara. Nossa. O paciente ele pede para voltar, cara. Você acredita nisso? Por que ele pede para voltar? Porque ele quer, cara. É igual quando você corta cabelo. Quando seu cabelo cresce, você não quer cortar de novo? O cabeleireiro liga para você, vem cortar cabelo? Não. Quando você vai cortar cabelo, quem que fala para você cortar o cabelo? Não é você? Sim. Por que você fala que tem que cortar cabelo? Porque você acha que o cabelo já tá zoado, o cabelo não tá legal, porque você tem noção que é padrão de beleza. Quando seu cabelo tá cortadinho, tá legal, você tá satisfeito. Quando ele começa a crescer e perde a forma, você sabe a hora de voltar pro salão para cortar cabelo. Olha isso, cara. Você acha como que o salão trabalha? Por que todo salão monetiza muito? Por que você acha, Fer, que o salão de beleza monetiza muito? Quando a mulher faz unha e a unha dela já não tá legal, passou uma semana, sabe o que ela quer fazer? Ela pede para voltar. Ela pede para voltar que ela quer fazer a unha de novo ficar bonita. Quando o cabelo dela tá desidratado, ela sabe que tá desidratado, que tá seco. Sabe quem que pede para voltar? Ela que pede para voltar para hidratar o cabelo. Sabe quando que a mulher precisa depilar? Sabe por que ela pede para voltar para o salão para depilar? E ela que pede horário? Sabe por que ela pede? Porque ela sabe que quando ela depila, ela fica muito melhor do que quando ela não está depilada. Todos os procedimentos que você pensar no salão de beleza é recorrência. E por que o dentista não trabalha com recorrência? O dentista tem que trabalhar, cara, no íntimo do paciente, criar uma experiência nele e uma percepção de que ele precisa do dentista. Ele que vai pedir para voltar. Ele pede para voltar. Eu quero você. Eu quero sentir aquela mesma sensação que você me deixou aquela vez. Não consigo ficar sem. Por isso tem paciente, cara, que quer voltar antes do tempo que você estabeleceu. Sim. Já teve esse paciente? Ó, sim, você tem que voltar daqui 3 meses. Cara, deu 2 meses, o cara quer voltar. Ele quer. Ele quer voltar. Como que essa agenda não vai ficar cheia? Como que essa agenda... Olha que, cara... Meu Deus do céu. Como que essa agenda... Eu fico doido. Como que o dentista não tem agenda cheia? Não cara, tem que brigar com captação, cara. Para de pensar como dentista. Esse negócio de ficar lutando com captação de paciente e procurar paciente para fazer marketing de paciente. Cara, você não precisa disso. Você precisa focar na retenção. Quando o dentista focar na retenção, acabou esse jogo para ele. Nunca mais ele vai ter essa dor. Você entendeu? E o segundo motivo que eu falo para ele passar língua, eu falei de um motivo, né? O motivo do padrão. O segundo motivo é justamente a experiência, pô. Para ele ver o quanto minha limpeza é diferente. Para ele ver, ele fala assim, cara, sua limpeza é foda. Não tem igual. Ele sabe disso. E eu dou risada, cara. E eu falo isso para eles. E eles falam a verdade. É um jogo aberto, cara. É um jogo aberto. Tem paciente meu aqui na live, ó. E já viu o que eu tô falando, que eu falo isso pra eles. Falo, cara, eu falo isso, e eu jogo a real com eles. Eu não escondo isso, Fer. Eu não escondo, eu falo a verdade. Eu falo, cara, eu faço isso aí pra valer, porque eu faço muito violento. Sim. Eu faço pra ele sentir, cara, no melhor lugar do mundo. Eu faço ele trocar o restaurante dele, que ele ia lá sábado à noite, pela minha limpeza. Eu faço ele trocar. Porque ele prefere. Agora, você tá perdendo para McDonald's, pô. Se você estiver perdendo para cachorro... Ah, não. Você entendeu? Você vai ganhar de quem? Então, nós temos que se unir, cara, e trocar essas figurinhas. Eu tenho muita dica para dar, cara. Eu dei uma. E essa dica que eu dei, vira o jogo do cara. Se ele acreditar e fizer igual, ele pode fazer amanhã. Não precisa comprar aparelho nenhum. Faz essa dica amanhã, você não precisa comprar aparelho nenhum. Você vai ver como vai mudar o seu jogo. Você entende porque eu falo que não é sobre equipamento, cara? Quando eu falo sobre equipamento. Equipamento, se você comprar um equipamento
e o seu vizinho comprar amanhã igual, cadê seu diferencial? Ele pode ser recém-formado e você tem 30 anos de formado. Aí você vai e compra um aparelho de 70 mil à vista. Aí você quer divulgar. Todo mundo é assim, né? Quer divulgar, quer falar que agora eu sou o melhor dentista, agora eu comprei o aparelho X, tecnologia, tecnologia. Aí vai o recém-formado, faz o financiamento e compra o mesmo aparelho. E aí? Cadê o seu diferencial? Ele fala, eu também tenho. E aí? Se era o seu diferencial, você empatou com ele. Então, pessoal, o aparelho, a tecnologia é muito bem-vindo. Só que o grande pilar do seu negócio é você. Você é o protagonista. Entenda isso, absorva isso que você vai realmente se diferenciar no mercado. Tô rindo à toa. Tô rindo à toa aqui. Tá rindo à toa, é bom demais, né? Cara, o papo tá tão bom que olha só a hora, cara. Nós temos que fazer essa diferença, né? Já que eu comecei um pouco atrasado, eu falei, cara, vamos a mais agora para entregar mais um pouquinho, over delivery. Se era 1 hora, já passou de 1 hora. É isso. E comigo é assim, cara, o dentista que está com a gente vai ganhar. Porque eu não tenho problema, cara, eu não preciso mais captar paciente, cara. Eu cheguei numa fase, olha que fase gostosa, Fer. Se não entrar nenhum paciente para mim, a partir de hoje, meu consultório roda tranquilamente, cara. Por causa da minha recorrência, cara. Eu não me preocupo com captação, cara. Minha captação é orgânica. Porque os dentistas fazem boca a boca. O paciente faz o boca a boca. Você quer ver uma pessoa para trabalhar para você de graça? Você quer uma pessoa para trabalhar para você de graça? Você quer? Vou dar mais uma dica para vocês. O seu próprio paciente, ele pode trabalhar para você de graça. Sabe como? Você entregando o melhor para ele, a melhor experiência que ele pode ter vivido, o melhor tratamento que ele pode ter recebido. Ele vai ficar seu fã e seu advogado. Onde ele estiver, ele vai falar de você e vai defender você. Ele vai falar de você para todo mundo, cara. Por isso que é legal trabalhar com excelência. Por isso que é legal trabalhar com odontologia de alto nível. E quando você trabalha com alto nível, você faz com paixão. Você entrega, cara, com muito ânimo, muito entusiasmo, entregar o melhor. E o paciente entende isso, ele sente isso, cara. Por isso que ele vai falar de você de graça. E eu não faço propaganda nenhuma, nunca fiz, cara. Meus pacientes, cara, eles trabalham para mim genuinamente. Eles fazem a captação para mim. Por isso que eu falei para você que a captação vai acontecer orgânica, natural. Não se preocupar sobre isso, se preocupar com retenção. Então, você continuar fazendo o melhor para o seu paciente ao longo da jornada dele com você. LTV alto, pô. Entendeu? LTV alto. Lifetime value. Entendeu? Eu acho que você precisa entender que quanto esse paciente vai estar com você, quanto ele vai trazer de benefício. O ROI hoje, pessoal, não é só ROI qualitativo, não é só ROI quantitativo. Existe o ROI quantitativo, qualitativo e quantitativo. Então não é só quando você monetiza, é o quanto esse paciente vai falar de você. Porque o quanto ele vai falar de você é o quanto de paciente que vai trazer autoridade para você, vai trazer respeito, prestígio para você. E você, com certeza, vai ter maior autoridade, melhor e maior autoridade. E automaticamente, cara, o seu CAC fica baixo. Então, o custo de aquisição de novos clientes, cara, é baixo. Isso é muito bom. Eu vejo muitos profissionais investindo muito em marketing, cara, para captação, sabe? É uma grana, cara, por mês que ele gasta com marketing para poder captar paciente. O cara que é refém de uma rede social, por exemplo, ele tem que ficar investindo em tráfego todo mês. É uma grana que ele gasta com isso, cara. Agora, você imagina se ele trabalhasse com os pacientes que ele já tem. Entendeu? Você imagina um profissional que já tem um tempo de formação e essa formação fez ele reter todos esses pacientes. O quanto isso não renderia para ele? Retorno, né? Nossa, é muito legal grande. Demais, cara. Você não tem dor de cabeça. Pessoal, é isso. Isso é a nova odontologia. Boa. A gente procura sempre um influenciador. O melhor influenciador é o nosso paciente. Ali, a taxa de conversão, até tem uma pesquisa, é 87% no boca a boca, Mário. Porque muita gente fica atrás. Ah, eu vou fazer um vídeo no YouTube, eu vou fazer um vídeo no Instagram, eu vou não sei o que, eu vou não sei o que lá. Ótimo, ótimo, ótimas estratégias. Porém, o melhor resultado é comprovado, que é baseado em evidência que eu trago. 87% de resultado certeiro no boca a boca.
Nossa, forte, hein, cara? Vou responder a pergunta da Valéria. Valéria, LTV, Lifetime Value. É o quanto esse paciente ele fica com você na jornada dele e o quanto ele investe dentro do seu negócio. É o quanto de renda que ele te traz ao longo do tempo que ele está com você. Por isso que é tão rico o Lifetime Value. É tão rico e você precisa preservar isso aí. Quando você tem um Lifetime Value alto, LTV alto, Valéria, você tem uma renda sólida por muitos e muitos anos. Por isso que a recorrência é tão importante. E o CAC, Valéria, é o custo de aquisição ao seu cliente. É o quanto você investe para trazer o seu paciente para você. E os profissionais estão investindo muito, é isso que nós estamos falando. Eles estão gastando muito para trazer pacientes novos. Só que eles estão desatentos para reter esses pacientes. Porque quando você retém e esse paciente volta a comprar de você de novo, o custo é baixo. Entendeu? É sobre isso. Boa. Pessoal, boa. eu queria agradecer todos que passaram aqui, cara. Eu não vou nem falar nomes aqui, uma galera da DOC passou por aqui, sabe? Obrigado pela presença de todos. Foi uma live muito legal. Fê, foi tão fluido, cara. Foi tão gostoso esse bate-papo, que é genuíno, né? Obrigado. E que, assim, se deixasse, a gente falava 2, 3 horas aqui, né, Fê? Obrigado. Eu agradeço muito sua amizade, que eu acho que é um começo de bastante contato aí que a gente vai ter. Exatamente. Sintonia. E eu acho que é isso. Vamos crescer junto, fazer essa turma crescer, servir. É para isso que estamos, né? O nosso propósito é esse. Exatamente, cara. A mensagem que eu deixo no final, cara, é que acreditem na odontologia. Acreditem na odontologia moderna. Acreditem em você. Faça a diferença. Faça diferente também. Plante o bem, que com certeza o que você vai colher são só coisas boas, porque a lei da semeadura é uma lei universal e verdadeira. Então, eu desejo a todos sucesso, desejo a todos boa sorte. Estou aqui à disposição, contem comigo, entre no Clube da Prevenção, tá? O link está na bio, lá a gente compartilha gratuitamente assuntos de odontologia, também fora da odontologia, mas especialmente de odontologia preventiva, que é realmente o melhor modelo de negócio que você pode implementar dentro do seu consultório. Eu vou tirar uma selfie aqui, bora? Vamos. Quem quiser tirar também, marcar, a gente agradece. Uhul. Boa. Maravilha. Boa. Gente, obrigado a todos. Boa noite. Fê, um abraço, irmão. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau.